O grito ecoou pelas ruas estreitas de Alfama como um lamento de fado rasgado, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Rita! Não me liaves assim, por favor. Eu sou tua, só tua, desde o primeiro dia que te vi naquela sala de aula poeirenta. Helena, com as mãos tremendo contra o peito, tropeçava nas pedras irregulares do calçamento, o vestido branco agora salpicado de chuva e lama, os olhos inchados de lágrimas que se misturavam à garoa incessante. Atrás dela, a porta da casa familiar de Rita batia com violência, selando um abismo que parecia intransponível. Mas naquele instante, sob o céu carregado de nuvens que ameaçavam o Tejo, Helena sentiu o peso de todos os anos, as risadas roubadas nos recreios da escola secundária, os sussurros noturnos nas noites de verão em Cascais, as promessas seladas com beijos castos sob as estrelas, desabar como uma onda. E então, o silêncio. Um silêncio que doía mais que qualquer grito, porque era o silêncio da perda iminente da sua alma gêmea. Helena correu, sem destino, as solas dos sapatos gastos batendo contra o chão molhado, enquanto a memória arrastava de volta ao princípio de tudo. Era 2005, o ano em que Portugal ainda lambia as feridas da entrada na União Europeia, e Lisboa pulsava com uma mistura de otimismo forçado e tradições antigas que se agarravam como eram as fachadas dos edifícios. Na escola secundária de Camões, um prédio antigo no Chiado com paredes amarelas descascadas e cheiro a giz e madeira envernizada, duas meninas de 13 anos se cruzaram pela primeira vez. Helena, filha de um pescador de Ericeira que mal via o sol por causa das saídas noturnas no mar, chegara à cidade com um sotaque salgado e um olhar que parecia carregar o peso das ondas. Alta para a idade, com cabelos castanhos ondulados que caíam como cachoeiras até aos ombros e olhos cor de avelã que brilhavam com uma curiosidade feroz, ela sentava-se sempre na última carteira, rabiscando nos cadernos desenhos de gaivotas e barcos fantasmas. Rita era o oposto, pequena, com cachos pretos curtos que emolduravam um rosto de traços suaves, pele morena como o café da manhã das avós alentejanas e olhos verdes que pareciam folhas de sobreiro ao entardecer. Filha de uma costureira viúva em Alfama, bairro de escadas íngremes e varandas cheias de gerânios vermelhos, Rita entrava na sala com a graça de quem dançava fado desde pequena, os pés leves sobre o chão de azulejos rachados. No primeiro dia de aulas, o professor de História, um homem idoso com bigode grisalho e voz rouca como o vento do Atlântico, pediu que cada aluno se apresentasse. Quando chegou a vez de Helena, ela gaguejou, as palavras presas na garganta como anzóis. Eu? Venho de Ericeira. Meu pai pesca bacalhau. Gosto do mar. O riso abafado da turma a fez corar e foi então que Rita, da primeira fila, virou-se devagar, com um sorriso que cortava a tensão como uma tesoura afiada. O mar é como nós, Helena. Às vezes bravo, mas sempre fiel. A turma calou-se e Helena sentiu, pela primeira vez, um calor que não vinha do sol de setembro filtrado pelas janelas altas. Daquele dia em diante, elas se tornaram inseparáveis, como as duas torres do aqueduto das águas livres que se erguiam sobre Lisboa, unidas contra o peso da história. Nos intervalos, sentavam-se no pátio sombreado por plátanos centenários, partilhando sanduíches de pão com chouriço que a mãe de Rita embrulhava em papel pardo. Falavam de tudo, dos sonhos de Helena em estudar biologia marinha na Universidade de Lisboa para salvar as tartarugas que seu pai contava nas noites de tempestade, das aspirações de Rita em ser designer de moda, tecendo tecidos inspirados nos bordados das saias alentejanas e nos padrões mouriscos dos azulejos. Mas por baixo daquelas conversas leves, havia uma corrente subterrânea, um laço que ia além da amizade. Helena notava como os dedos de Rita tremiam levemente ao roçar os dela ao passar o lápis. Rita captava o rubor nas bochechas de Helena quando elogiava o seu vestido de algodão simples, comprado na feira de Cascais. A sociedade portuguesa da época, ainda marcada pela sombra do Salazar e pela Revolução de 1974, que prometia liberdades mas entregava-as aos poucos, não facilitava. Nas ruas de Alfama, onde o fado ecoava de janelas abertas como lamentos coletivos, as mulheres eram vistas como guardiãs do lar, casadas cedo com homens de mãos calejadas pelo trabalho nas docas ou nas fábricas de cortiça. O amor entre mulheres era um sussurro proibido, algo que se contava em círculos fechados de poetas como Sofia de Melbrenner, cujos versos Helena recitava em segredo para Rita nas tardes chuvosas. O amor é um mar sem fim, murmurava Helena, e Rita respondia, encostando a cabeça no ombro dela, e nós somos as ondas que não param.
Os anos do ensino secundário passaram como as marés, altas e baixas. Na 10ª classe veio a primeira pressão real. O pai de Helena, João, um homem de pele curtida como cor de barco, regressou de uma faina longa com notícias. A família precisava dela em Ericeira para ajudar na lota, pois a mãe adoecera com uma pneumonia que o ar salgado não curava. Menina como tu não pode sonhar com universidades, Helena. O mar chama os seus. Helena chorou naquela noite, sozinha no quarto apertado da casa alugada em Alfama, onde dividia o espaço com Rita e a mãe dela, Maria, uma mulher de mãos ágeis que costurava vestidos de noiva ao luar. Foi Rita quem a encontrou encolhida na cama, o rosto molhado contra o travesseiro bordado com motivos de flores de laranjeira. Sem uma palavra, Rita deitou-se ao lado dela, os braços envolvendo-a como um chale quente. Não vais sozinha. Eu vou contigo, se for preciso. Somos duas contra o mundo, lembra-te. Naquela noite, sob o teto que rangia com o vento, elas trocaram o primeiro beijo, tímido, como o toque de uma asa de borboleta, mas carregado de uma promessa que nem o oceano poderia afogar. A pressão familiar só cresceu. Maria, a mãe de Rita, com seus olhos cansados de viúva e crenças católicas enraizadas nas procissões de Nossa Senhora da Saúde, começou a notar as ausências prolongadas da filha nas tardes de estudo. Rita, uma rapariga precisa de um rapaz forte, não de fantasias de livros e amigas que se agarram demais. As palavras caíam como pedras no rio Tejo, criando ondulações que perturbavam a paz delas. Helena, por sua vez, enfrentava o pai nas chamadas semanais, estuda para ser professora, Helena, e casa com um bom rapaz de Ericeira. O amor é dever, não devaneio. Mas elas resistiam, tecendo sua rede de proteção nos pequenos rituais, passeios pelo Jardim da Estrela, onde colhiam folhas de magnólia para prensar em diários, tardes no mercado da Ribeira, provando queijos de azeitão e conversando sobre o futuro como se fosse um bordado que podiam costurar juntas. No final do secundário, aos 18 anos, veio a primeira vitória. Helena ganhou uma bolsa para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, graças a um ensaio sobre a conservação das rotas migratórias das aves do Atlântico que impressionou o júri. Rita, com o seu talento para o desenho, inscreveu-se no curso de Design de Moda na Universidade Lusófona, sonhando em criar uma linha inspirada nas mulheres portuguesas, fortes como as sardineiras de Setúbal, graciosas como as dançarinas do rancho folclórico. Elas alugaram um quarto minúsculo em Bairro Alto, com vista para as ruas onde o fado se misturava ao jazz moderno, e ali, entre pilhas de livros e rolos de tecido, o amor delas floresceu como as glicínias nas varandas vizinhas. Beijos trocados ao amanhecer, mãos entrelaçadas enquanto caminhavam pelo rocio, sussurros de eu te protejo que se tornavam escudo contra o mundo. Mas o mundo não dormia. Em 2010, quando o país mergulhava na crise financeira, bancos falindo, famílias expulsas de casas como as que ladeavam o Tejo, as pressões se intensificaram. O pai de Helena perdeu o barco em uma asta pública e ele culpou a cidade corrupta que roubara a filha dele para devaneios. Maria, de Rita, adoeceu com um cancro que a costura não pagava e as contas se acumulavam como nuvens de tormenta. Foi então que surgiu o conflito. Um pretendente, António, filho de um armador de Matosinhos, apareceu na vida de Rita através de uma prima distante. Alto, com mãos firmes e um sorriso que prometia estabilidade, ele cortejou-a com flores de jasmim e convites para jantares no Time Out Market. Rita, uma mulher como tu merece um lar, não um sonho que some com o vento. Rita recusou, mas a semente da dúvida plantou-se. E se Helena, com seus estudos intermináveis, a deixasse para trás? Helena sentiu o primeiro abalo numa noite de outono, quando encontrou Rita chorando no quarto, uma carta de António amassada na mão. Ele diz que me ama, Helena. E a mãe? Ela diz que é o que Deus quer. Helena ajoelhou-se, pegando as mãos dela, frias como o mármore das igrejas de Lisboa. Deus fez o mar para as ondas dançarem juntas, não para se separarem. Nós somos assim, Rita. Não o deixes entrar no nosso mar. Elas se abraçaram, o choro misturando-se ao som distante de um acordeão na rua, e naquela vulnerabilidade, o laço se fortaleceu. Mas o destino, como o fado, reserva reviravoltas amargas. Os anos da universidade foram um turbilhão de luz e sombra, como as tardes de Lisboa quando o sol se filtra através da neblina do Tejo.
Helena mergulhava nos laboratórios da Faculdade de Ciências, dissecando amostras de plâncton sob microscópios que pareciam portais para mundos invisíveis, sonhando em proteger as águas que seu pai outrora domara. Seus cabelos agora mais longos, presos em um coque prático, e os olhos avelã ganhavam rugas de concentração, mas o sorriso reservado para Rita permanecia o mesmo, radiante, como o reflexo do sol nas ondas de Carcavelos. Rita, por sua vez, passava noites em claro no ateliê da lusófona, costurando protótipos de vestidos que fundiam linho alentejano com linhas modernas, inspirados nas curvas das colinas do Douro. Seus cachos pretos, agora tingidos de reflexos castanhos pelo sol das saídas para inspiração em Sintra, emolduravam um rosto mais maduro, marcado pela determinação de quem costura feridas com agulha e linha. O quarto em Bairro Alto era o seu santuário, paredes cobertas de postais de viagens sonhadas, a Nazaré em fúria, o Algarve em calmaria, uma cama estreita onde cabiam os corpos delas entrelaçados em sono tranquilo e uma janela que dava para o caos noturno de bares e grafites. Ali, elas cultivavam rituais que as ancoravam, domingos de manhã com pastéis de nata quentes da pastelaria de Belém, dedos lambuzados de creme enquanto planeavam o futuro, noites de fado caseiro, onde Rita cantava versos de Amália Rodrigues com voz trêmula e Helena aplaudia como se fosse o Coliseu dos Recreios. Tu és a minha saudade viva, sussurrava Rita, e Helena respondia, e tu, a minha cura. Mas a pressão social, como a umidade que corroía os azulejos antigos, infiltrava-se devagar. Em 2012, Portugal legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, uma vitória gritada nas ruas do Chiado com bandeiras arco-íris e beijos públicos que faziam as avós corarem. Helena e Rita marcharam na parada, mãos dadas sob o sol de junho, sentindo pela primeira vez o ar mais leve. No entanto, para as famílias, era um eco distante. O pai de Helena, agora desempregado e amargurado, visitou Lisboa uma vez, encontrando-as no quarto. Seus olhos, turvos pelo vinho de mesa, fixaram-se nas mãos entrelaçadas. Isto não é vida para ti, filha. Volta para o mar, casa com um homem que te dê filhos. Ele partiu sem abraço, deixando um silêncio que Helena preencheu com lágrimas salgadas. Maria, a mãe de Rita, piorava. O cancro rastejava como era venenosa e as sessões de quimioterapia no Hospital de Santa Maria drenavam as poupanças. Rita, dividida entre o ateliê e o hospital, começou a aceitar pequenos trabalhos freelance para um estilista conservador que via as mulheres como musas passivas. Foi aí que António reapareceu, agora um jovem empresário com gravata impecável e promessas de ajudar com as contas médicas. Deixa-me cuidar de ti, Rita. Da tua mãe. É o que um homem faz. As noites em que Rita chegava tarde, cheirando a perfume alheio, faziam Helena roer as unhas até sangrarem. Diz-me que é só trabalho, implorava ela, e Rita jurava, beijando-lhe as palmas das mãos. És tu, só tu, a minha âncora. O primeiro grande conflito irrompeu numa noite de Santo António, em junho de 2013. As ruas de Alfama fervilhavam com sardinha assada no ar, manjerico nos bolsos e concertinas tocando ranchos. Helena e Rita, vestidas com saias floridas que Rita costurara, dançavam entre a multidão, os corpos roçando em uma intimidade que o vinho doce permitia. Mas então António surgiu com um grupo de amigos barulhentos e puxou Rita para uma roda de dança tradicional. Helena observou de longe, o coração apertado como um punho, enquanto ela girava, rindo alto. Quando Rita voltou, ofegante, Helena explodiu. Ele é veneno, Rita. Vês como te olha? Como se fosses um troféu para exibir no braço. Rita, os olhos verdes flamejantes, rebateu. E tu? Sempre a duvidar, como se o nosso amor fosse frágil como vidro de Murano. Eu preciso de estabilidade, Helena, não só de sonhos. A briga escalou para gritos que se perderam no bulício da festa e Rita fugiu para a casa da mãe, deixando Helena sozinha sob os fogos de artifício que explodiam como corações partidos. Na manhã seguinte, uma reconciliação trêmula, flores de jasmim roubadas de um jardim vizinho, um pedido de desculpas sussurrado na cama. Mas a semente da insegurança germinava. Helena, pressionada pelos estudos, aceitou um estágio no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o que levava semanas em Faro, monitorizando correntes oceânicas. Longe, as chamadas noturnas tornavam-se curtas, cheias de silêncios.
Rita, sozinha em Lisboa, cedia aos convites de António para ajuda financeira, jantares inocentes que se estendiam até altas horas. O clímax daquela fase veio em 2014, quando Maria faleceu numa noite chuvosa de novembro. O funeral na igreja de São Roque foi um mar de véus negros e rosários tilintando, com tias alentejanas lamentando em voz baixa. Rita, de joelhos no confessionário, chorou não só pela mãe, mas pela culpa de ter considerado, por um instante, a vida que António oferecia, uma casa em Oeiras, filhos correndo no jardim, a aprovação da família extensa. Helena, ao lado dela no cemitério dos prazeres, onde lápides de mármore contavam histórias de amores perdidos, jurou: "Eu cuido de ti agora. Somos família, Rita. Contra tudo." Elas se abraçaram sob o cipreste, o vento levando as pétalas de crisântemos, e naquele momento de dor partilhada, o amor delas renasceu mais forte, como o fado que surge da melancolia. Mas a cura era frágil. Com a herança modesta de Maria, uma máquina de costura antiga e dívidas, Rita mergulhou no trabalho e António, persistente como as ondas na costa, ofereceu um contrato para sua linha de moda em troca de compromisso. "Pensa na tua carreira, Rita. Helena é uma sonhadora, eu sou real." As dúvidas de Rita cresceram e numa carta deixada na mesa do quarto, ela escreveu: "Preciso de tempo, Helena. Para curar sozinha." Helena encontrou-a ao voltar de Faro, o papel tremendo em suas mãos como uma folha ao vento. O coração dela partiu-se ali, no quarto que cheirava a lavanda seca, e ela correu para as ruas, sem saber que o abismo se abria. O outono de 2014 caiu sobre Lisboa como um manto de folhas secas, carregado de um cheiro a castanhas assadas nas ruas e um ar que mordia a pele como arrependimentos não ditos. Helena, agora com 22 anos, sentia o peso da ausência de Rita como uma âncora arrastada no peito. O quarto em Bairro Alto, outrora um ninho de risos e tecidos espalhados, agora ecoava vazio, a cama desfeita de um só lado, os desenhos de Rita pendurados torto nas paredes como fantasmas. Ela passava as noites no laboratório, catalogando dados de salinidade do Tejo, os números frios uma distração do fogo que lhe queimava por dentro. "Como pode ela duvidar de nós?", murmurava para si mesma, enquanto o sol nascia sobre o castelo de São Jorge, tingindo as 7 colinas de um laranja melancólico. Rita, refugiada na casa antiga da mãe Alfama, afundava-se no trabalho como quem mergulha num poço escuro em busca de luz. A máquina de costura de Maria zumbia dia e noite, produzindo vestidos que ela vendia em feiras artesanais no Lisboa Factory, peças com bordados de conchas e padrões de ondas, inspirados no mar que Helena amava. Mas os olhos verdes dela, outrora brilhantes, agora carregavam sombras de dúvida. António, com sua paciência de caçador, visitava-a com cestas de frutas do mercado de Alvalade e conversas sobre o futuro. "Imaginem uma casa com jardim, Rita. Tu a desenhar, eu a gerir. E a tua Helena? Bem, amizades vêm e vão." As palavras dele eram como mel envenenado, doces o suficiente para adoçar a amargura da solidão, mas tóxicas para o laço que ela partilhava com Helena. A reconciliação veio devagar, como a maré que sobe sem pressa. Foi numa tarde de novembro, durante a feira de São Martinho, que Helena, guiada por um instinto que nem o GPS explicava, encontrou Rita no meio da multidão em Campo de Ourique. O ar cheirava a jerupiga e amendoim torrado, e Rita, atrás de uma banca improvisada, vendia um vestido azul como o céu de Extremadura. Seus olhares cruzaram-se sobre as cabeças, e o tempo parou. Helena, com o casaco de lampoído e cabelos soltos ao vento, estendeu a mão. Rita, com farinha nas bochechas de tanto embrulhar compras, largou a tesoura e correu. Elas se abraçaram ali, no meio da feira, ignorando os olhares curiosos das vendedoras de figos secos. "Perdoa-me", sussurrou Rita, o rosto enterrado no pescoço de Helena. "O medo comeu-me viva. Mas tu és o meu porto." Helena, lágrimas escorrendo, respondeu: "E tu, a minha bússola. Não mais tempo separados." Elas voltaram ao quarto juntas, costurando não só tecidos, mas as fraturas do coração. Helena largou horas extras no laboratório para ajudar Rita a expandir a marca Ondas de Alma, batizada em honra ao mar que as unia. Elas participavam de ateliê em Belém, onde artesãs idosas ensinavam pontos de bordado que contavam histórias de imigrantes no Brasil.
A cultura portuguesa, com sua teia de tradições, as romarias em Fátima, os cantos de ceifeiras no Alentejo, tornava-se o alicerce delas. Somos como as moriscas que bordavam segredos nos tapetes, dizia Rita, enquanto enfiava a agulha. O nosso amor é um padrão escondido, mas eterno. Mas o conflito maior espreitava. Em 2015, com a economia ainda cambaleante, António lançou sua cartada final, um investimento substancial na linha de Rita, condicionado a um noivado público. É negócio, Rita. Mas também é destino. Pressionada pelas contas que se acumulavam, aluguel, materiais, a terapia que Helena sugerira para lidar com o luto, Rita hesitou. Numa noite de inverno, enquanto Helena dormia exausta após uma conferência sobre conservação marinha no oceanário, Rita sentou-se à mesa e escreveu uma nota: aceitei o investimento. É pelo nosso futuro. Ama-me ainda? Deixou-a ao lado da xícara de chá de erva doce e partiu para um jantar profissional com António no bairro Alto Hotel. Helena acordou com o coração na garganta, lendo as palavras à luz fraca da lâmpada. O quarto girou como um carrossel quebrado e ela correu pelas ruas geladas, o casaco aberto ao vento que o levava como lobos no Monsanto. Encontrou-as no restaurante, Rita, linda num vestido que ela mesma costurara, rindo de uma piada de António, a mão dele sobre a dela num gesto que parecia inocente, mas cortava como faca. Rita, gritou Helena, a voz quebrando o burburinho dos talheres. A sala calou-se, olhares como flechas. Rita empalideceu, levantando-se. Helena, não é o que pensas. Mas António, com um sorriso viperino, interveio. É exatamente o que parece. Rita escolheu a realidade, não ilusões. A traição, porque era isso, uma facada no tecido do seu amor, explodiu em lágrimas e acusações. Helena fugiu, tropeçando nas escadarias do chiado, o chuva misturando-se às lágrimas. Rita seguiu-a, gritando seu nome pelas ruas vazias, até alcançá-la num beco escuro perto do Teatro Nacional. Eu errei. Foi pânico, medo de afundar sozinhas. Mas ele não é nada comparado a ti. Helena, encostada à parede úmida, soluçava. Como posso confiar agora? O nosso mar está envenenado. Elas ficaram ali, horas, até o amanhecer pintar o céu de rosa, e devagar, com palavras como bálsamo, começaram a curar. Rita rompeu o contrato na manhã seguinte, devolvendo o cheque com uma nota. O meu destino é ela, não dinheiro. António, furioso, espalhou boatos nos círculos de moda. Rita instável, uma sonhadora que prefere mulheres a homens de bem. O escândalo repeliou como ondas num lago calmo. Amigas comuns se afastaram, sussurrando em cafés do cais do Sodré. A família de Helena, ao saber por um telefonema furioso do pai, cortou contato. Mas na adversidade, o amor delas endureceu como o granito dos mosteiros de Alcobaça. Helena publicou um artigo na revista Visão sobre conservação e resiliência emocional, inspirado na sua dor. Rita lançou uma coleção protegidas, com vestidos que simbolizavam escudos de amor contra tempestades sociais. Elas marcharam novamente na Parada do Orgulho, agora com cartazes que diziam amor é proteção, e o público aplaudiu, um eco de aceitação crescente em Portugal. Ainda assim, a cura exigia mais. Numa viagem a Évora, para o festival de jazz no Templo Romano, elas enfrentaram o passado. O pai de Helena, convidado por uma prima compassiva, apareceu bêbado, vomitando acusações. Tu envergonhaste o nome dos pescadores. Helena, pela primeira vez, enfrentou. O mar ensina que o amor não se mede em redes, pai. É corrente que nos leva adiante. Ele partiu cabisbaixo, mas uma semente de dúvida plantou-se nele. Rita, ao lado, apertou-lhe a mão. Somos mais fortes que o vinho e o orgulho. Primavera de 2016 trouxe um renascimento hesitante a Lisboa, com as amendoeiras em flor pontilhando o céu de branco como confetes de uma festa inacabada. Helena e Rita, agora com 24 anos, haviam transformado o quarto em bairro alto num estúdio improvisado, prateleiras de livros de biologia marinha misturadas a rolos de seda crua, um quadro de aviso escravejado de fotos delas em praias desertas do Alentejo, areia branca, onde o Atlântico lambia dunas como um amante paciente. O amor delas, testado pelo fogo da traição, emergia mais puro, como o vinho verde colhido cedo nas vinhas do Minho.
beijos matinais ao som de gaivotas, mãos que se entrelaçavam em passeios pelo aqueduto, conversas profundas sobre o que significava ser mulher em Portugal, herdeiras de rainhas como de Leonor, tecelãs de destinos próprios. A carreira de Helena florescia. Promovida a investigadora júnior no IPMA, ela liderava um projeto de monitorização de poluição no Tejo, inspirando estudantes em palestras na Universidade Nova. Seus cabelos, agora cortados num bob prático, emolduravam um rosto sereno, marcado por sardas novas do sol das coletas de amostras em Setúbal. Rita, com ondas de alma ganhando tração em boticos do Chiado, viajava para feiras em Porto, onde o Douro se curvava como um abraço. Seus cachos, soltos e selvagens, dançavam com o vento do norte e os olhos verdes brilhavam com a independência reconquistada. Nós curámo-nos mutuamente, dizia ela, costurando um vestido de noiva simbólico, branco como as gaivotas, bordado com motivos de conchas protetoras. Mas o passado, como as ruínas romanas de Milreu, não se enterra facilmente. António, rancoroso, sabotou sutilmente, espalhando rumores em redes sociais de que Rita copiava designs, contactando patrocinadores para questionar a estabilidade emocional dela. O golpe veio em forma de um artigo anónimo no Jornal de Notícias. Estilista emergente envolvida em escândalo pessoal, amor não convencional afeta negócios? A foto delas na parada do ano anterior, mãos dadas, sorria inocentemente da página, mas as palavras cortavam como navalhas. Clientes cancelaram encomendas, um parceiro de Porto retirou-se. Rita, ao ler o jornal na cozinha do estúdio, desabou: ele quer destruir-nos. Por quê, Helena? Por eu ter dito não? Helena, com o instinto protetor de quem crescera com o mar imprevisível, envolveu-a nos braços, porque o medo dele é maior que o nosso amor. Mas nós somos o Tejo, sujo às vezes, mas sempre fluindo para o oceano. Elas contra-atacaram com dignidade portuguesa, uma entrevista conjunta na RTP, onde Rita falou da inspiração nas mulheres resilientes como as lavradeiras da Beira e Helena da conservação como metáfora para relações. Protegemos o que amamos, limpando as toxinas do passado. O público, tocado pela honestidade, inundou as redes com apoio, ondas de alma, amor português. A marca reviveu, mais forte, com uma coleção colaborativa, tecidos tingidos com corantes naturais do Algarve, desenhados com padrões de correntes oceânicas que Helena mapeava. O verdadeiro Caotrau, porém, veio do seio familiar. O pai de Helena, João, após anos de silêncio, sofreu um acidente na lota de Ericeira. Uma corda partiu e ele caiu, fraturando o crânio. Helena recebeu a chamada numa manhã de nevoeiro, enquanto preparava café com canela. Vem, filha. Ele pergunta por ti. Diz que errou. O coração dela dividiu-se, ódio pelo homem que a rejeitara, amor pela menina que ele criara à beira-mar. Rita, sem hesitar, arrumou a mala. Vamos juntas. É hora de curar as velhas feridas. A viagem de comboio para Ericeira foi um rosário de memórias, campos de trigo ondulando como o mar, vilas com igrejas de campanários tortos. Chegaram à casa de pedra branca, cheirando a algas secas e pão de milho. João, deitado na cama com o peito enfaixado, os olhos turvos fixaram-se em Helena. Eu fui um idiota. O mar ensina humildade, mas eu esqueci. As palavras saíram roucas, entrecortadas por tosse. Rita, ao lado, segurava a mão de Helena, um escudo silencioso. Pai, o amor não é rede que se lança para capturar. É onda que se deixa vir. Ele chorou então, lágrimas salgadas como as do Atlântico, e pediu perdão também a Rita. Cuida dela, rapariga. Melhor que eu saberia. A reconciliação foi frágil, como porcelana de vista alegre, mas real. João, recuperando devagar, começou a ler os artigos de Helena sobre o oceano, orgulhoso em segredo. Mandava caixas de peixe fresco para Lisboa, com bilhetes, para as minhas ondas. Rita, vendo a cura começar, propôs algo ousado, um casamento simbólico, não legal ainda na família conservadora, mas uma cerimónia privada em Ericeira, na praia ao pôr do sol. Para selar a nossa proteção mútua. Helena aceitou, os olhos brilhando como o mar em calmaria. A cerimónia, em julho de 2016, foi um sonho tecelado. Helena num vestido de linho simples, Rita num de seda fluida com bordados de estrelas de mar.
Testemunhas, o pai de Helena, uma prima de Rita e o mar como padre. Elas trocaram votos sob o céu avermelhado, contra pressões e traições, eu te protejo. Com amor e paciência, eu te curo. O beijo, selado com o som das ondas, foi o ápice de anos de luta, romântico, humano, enraizado na terra portuguesa que as moldara. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma última prova. O verão de 2017 estendia-se preguiçoso sobre Portugal, com o calor do interior alentejano subindo até Lisboa como um suspiro coletivo. Helena e Rita, casadas no coração senão no papel, navegavam uma fase de calmaria relativa. A marca de Rita expandira para uma loja pequena no Príncipe Real, com vitrines cheias de vestidos que sussurravam histórias de mulheres livres. Helena coordenava uma expedição ao Cabo de São Vicente, o fim do mundo antigo, para estudar impactos climáticos nas aves marinhas. Seus dias eram pontuados por jantares no Largo do Carmo, com bifanas crocantes e vinho de Bucelas, e noites de amor quieto, corpos entrelaçados ao som de grilos nas varandas. A cultura portuguesa, com sua alma poética, infundia tudo. Elas frequentavam sardinhas em Grândola, dançando ao ritmo de guitarras portuguesas, visitavam o Museu do Fado em Alfama, onde Rita traçava o dedo nos discos de vinil, sentindo a melancolia que as unia. O fado é como nós, dizia ela. Dói, mas liberta. Helena, com sua mente científica, contrapunha, e a ciência prova que a dor fortalece, como conchas que endurecem contra as ondas. Contudo, a traição final veio não de fora, mas de dentro, um eco do passado que se recusava a morrer. António, agora casado com uma herdeira de vinho do Douro, mas ainda amargo, aliou-se a uma inveja inesperada. Uma ex-colega de universidade de Helena, Margarida, uma bióloga ambiciosa com cabelos loiros e ambições que rivalizavam as dela. Margarida, convidada para a expedição no Cabo, começou com elogios profissionais. Helena, tua visão é revolucionária. Deixa-me ajudar. Mas depressa, mensagens privadas surgiram, convites para copos pós-trabalho em Sagres, toques casuais no braço durante briefings. Helena, distraída pela rotina, viu como amizade platónica. Rita, em Lisboa, sentiu o cheiro de perigo como peixe podre na lota. As chamadas de Helena tornavam-se esparsas, cheias de escusas sobre sinal fraco no Algarve. Uma foto no Instagram, Helena e Margarida rindo à beira do precipício, braços nos ombros, foi o estopim. É só trabalho, pensou Rita, mas o pânico antigo ressurgiu, misturado uma dor nova. E se Helena, cansada das lutas, encontrasse em Margarida facilidade que ela nunca pudera oferecer? Numa noite de insônia, Rita confrontou-a por telefone. Diz-me a verdade, Helena. Ela é mais que uma colega? A voz de Helena, cansada pelo vento salgado, negou. És tu, sempre. Volta para casa e eu provo. Mas a dúvida corroía. Quando Helena regressou, bronzeada e exausta, encontrou Rita distante, os olhos verdes nublados como o Tejo em maré baixa. A briga explodiu numa tarde chuvosa de setembro, no estúdio, tecidos rasgados no chão, livros de Helena tombados. Tu duvidas de mim como eu duvidei de ti com António, gritou Helena, o rosto vermelho de raiva e mágoa. Rita, chorando, rebateu, porque o mundo nos ensinou a temer. Ele ainda sussurra mentiras, e agora ela. Ela parece tão perfeita. A revelação veio então. António enviara anónimos a Rita fotos manipuladas de Helena com Margarida, mentiras sobre afés no campo. A traição dupla dele e da fraqueza que permitira partiu-as novamente. Helena, ferida no orgulho, partiu para Ericeira sozinha, buscando refúgio no pai. João, agora mais manso após o acidente, ouviu-a na cozinha, ao lume onde cozia caldeirada. O amor é como mar, filha, às vezes traiçoeiro, mas tu decides se afundar ou nadar. As palavras dele, pela primeira vez sábias, curaram uma ferida antiga. Enquanto isso, Rita confrontou António num café no Rocio. Acaba com isto, ou eu exponho tudo. Ele riu, mas o brilho nos olhos dela, o de uma mulher que costurara a sua própria armadura, o calou. Ele confessou, prometendo silêncio, mas o dano estava feito. A cura veio num retiro inesperado, uma viagem ao Gerês, nas montanhas do norte, onde cascatas cantavam hinos ancestrais.
Helena e Rita caminharam por trilhos de urzes, mãos dadas apesar da dor. Sob uma árvore de carvalho centenária, perto da portela do homem, elas desabafaram, medos de perda, cicatrizes de pressões familiares e sociais. Eu protejo-te, mas primeiro protege-nos, jurou Helena. Rita, lágrimas caindo como orvalho, respondeu, e eu curo-nos, com paciência de tecelã. Naquela noite, ao som de lobos distantes e estrelas como bordados no céu, elas refizeram votos, mais profundos, mais humanos. De volta a Lisboa, a força renascida manifestou-se. Helena denunciou o assédio de Margarida publicamente, ganhando respeito na comunidade científica. Rita lançou uma campanha cura costurada, doando vestidos para mulheres em abrigos de violência doméstica, inspirada na sua própria jornada. O pai de Helena visitou-as pela primeira vez na loja, orgulhoso, levando um colar de conchas como bênção. A sociedade, devagar, mudava. Portugal, com suas procissões e fados, começava a abraçar amores como delas, não como escândalo, mas como poesia viva. O inverno de 2018 envolveu Portugal num abraço frio, mas esperançoso, com o Natal a aproximar-se como um farol na névoa. Helena e Rita, aos 26 anos, haviam emergido das tormentas como faróis inabaláveis. A loja de Rita agora um hub criativo no Príncipe Real, com ateliê abertos onde mulheres jovens aprendiam a costurar não só tecidos, mas autoestima. Helena, doutoranda na Universidade de Lisboa, publicava teses sobre ecossistemas resilientes, metaforizando o amor que é na adaptação das espécies ao clima mutável. Seus corpos, marcados pelo tempo, sardas novas em Helena, uma tatuagem discreta de onda no pulso de Rita, moviam-se em harmonia, como dançarinas num rancho folclórico. A vida cotidiana era uma tapeçaria rica, manhãs com broa de milho e queijo de picante da Serra da Estrela, tardes de estudo na Biblioteca Nacional, onde folheavam incunábulos com iluminuras de amores medievais, noites de cinema no São Jorge, rindo de comédias portuguesas que ecoavam suas próprias loucuras. A família, outrora uma muralha, rachava. João enviava postais de Ericeira com desenhos de netas imaginárias. Um dia, quem sabe, e primas de Rita organizavam jantares em Alfama, onde o fado se cantava com olhares cúmplices. O último conflito, o mais profundo, surgiu não de traição externa, mas da pressão interna, o desejo de um futuro partilhado num mundo ainda relutante. Helena, pressionada por colegas para normalizar sua vida com um parceiro masculino para grandes internacionais, questionou: e se o mundo nos pedir para escolher? Rita, lidando com clientes conservadores que boicotavam por valores tradicionais, ecoou: então lutamos, como as rainhas de Avis. Mas o medo de envelhecer sozinhas, sem herdeiros biológicos, cutucava como agulha cega. O CAO Trau irrompeu numa noite de Ano Novo, na Praça do Comércio, sob fogos que iluminavam o Tejo como veias de ouro. Uma discussão acesa após uma festa: quero adotar, Helena. Dar a uma criança o que não tivemos, proteção incondicional. Helena, exausta por uma conferência em Coimbra, rebateu: e se o sistema nos rejeitar, como rejeita casais como nós? Não quer mais dor. Elas se separaram na multidão, Helena fugindo para o cais, Rita para as arcadas. Horas depois, sob a chuva fina que limpava o ar de promessas quebradas, elas se encontraram por acaso, o destino, num banco molhado. Eu tenho medo, confessou Helena, voz trêmula. Mas o medo não é maior que nós. Rita, pegando-lhe as mãos geladas, então enfrentamos juntas. Adotar ou não, o nosso amor basta para curar o mundo. A resolução veio na primavera de 2019, com a aprovação de uma lei facilitando adotões para casais do mesmo sexo. Elas candidataram-se, o processo um labirinto de burocracia e julgamentos, assistentes sociais sépticos, famílias biológicas hesitantes. Mas persistiram, tecendo dossiês com cartas de apoio do pai de Helena, depoimentos de clientes de Rita. Em julho, numa sala cinzenta de Lisboa, receberam a notícia: uma menina de 5 anos, órfã do interior, com olhos castanhos como café alentejano. Chama-se Sofia, disse a assistente. Como a sabedoria. Elas choraram, abraçando-se, o laço agora triplo. O final não era perfeito. Portugal ainda sussurrava preconceitos nas esquinas, famílias tardavam em aceitar, mas era humano, romântico, resiliente.
Anos depois, em 2025, Helena e Rita, com Sofia correndo pelas praias de Comporta, olhavam o mar. De estudantes a almas gêmeas, murmurava Helena. Contra pressões, curando com proteção. Rita sorria, o vento nos cachos, e o fado continua, mas agora com final feliz. O amor delas, como o Tejo, fluía eterno, nutrindo terras distantes.